sua composição com ninguém menos do que Hans Joachim Kalreuter, músico alemão que teve entre seus alunos, por exemplo, só para começar a lista, Tom Jobim, Tom Zé, entre muitos outros. O cara também foi guitarrista do RPM um pouco antes da banda estourar na década de 80. Mas foi com as palavras, com o trato das palavras e não com os acordes que ele alcançou reconhecimento profissional amplo. Minha família de pilotos de avião, eu ia fazer colegial de piloto de avião, desisti na última hora. Aí eu prestei vestibular, eu queria entrar na ECA, porque naquela época a ECA era o núcleo da contracultura brasileira, todo mundo estudava lá. Então eu queria entrar na ECA, fazer jornalismo, mas no fundo eu queria estar no meio do turbilhão da música. Aí quando eu entrei na ECA, um dos caras que estava na minha classe era o Paulo Ricardo, e a gente tinha uma banda chamada Pif Paf. Não dava certo aquilo, depois peguei e falei, vou sair. Eu era assim um cara muito maculado pela música progressiva, eu ficava em casa, todo mundo estudou piano clássico, eu ficava horas estudando violão clássico, Gênesis e Es, e aquelas coisas difíceis e pá. E aí eu falei, eu quero sair disso, vou ser jornalista. Eu fui ser diagramador na revista Veja, depois mais pra frente eu acabei sendo repórter. O jornalismo investigativo é quando você tem muito hoje nas TVs, sobretudo, o cidadão chega no distrito e ele pega um boletim de ocorrência, ele lê o que está no boletim de ocorrência, ele acha que ele investigou. O jornalismo investigativo, ele não usa o documento como ponto de chegada, ele usa o documento como ponto de partida. Então, você vai estar fazendo um bom jornalismo investigativo, volto a dizer, quando você usar o documento como ponto de partida e não como ponto de chegada, ou 2, quando você se infiltrar, coisa que eu fiz muito na minha vida. Eu me infiltrei em torcida organizada, eu me infiltrei em vendedor, em pedreiro, né? Fumador de pedra de crack, narcotráfico, máfias, vendedores de armas. Ser ameaçado, você sabe melhor do que eu, faz parte da coisa. O problema é quando você não é ameaçado. Quando você não é ameaçado, o bicho pega. Eu não tenho problema em ser ameaçado, faz parte do jogo. E quem acha que levanta louros em cima de ser ameaçado é do jogo. Então esse livro, ele tenta mostrar quais saídas para uma mídia que tá... Eu acho assim, essa coisa de YouTube e de blog mais importante do que a revolução que o Gutenberg fez ao imprimir a Bíblia. Ele fez a Bíblia de Gutenberg e 300, 400 anos depois teve a Revolução Francesa, ou seja, liberou o badaró da informação 400 anos depois. Nós estamos, como diz aí na praça agora, liberando o badaró da plataforma. O cara vê o YouTube que ele quer, o programa que ele quer, ele edita o blog como ele quer, ou seja, o jornalista perdeu a primazia da plataforma, não é mais dele. Mas vai caber ele uma coisa, ele vai mostrar para o leitor qual dimensão que ele pode dar a tal fato e qual a implicância e relevância que tem o fato. Para o jornalismo investigativo quando você vai lidar com poderosos, é uma atividade solitária, que dá processo, perigosa não porque alguém gente poderosa não vai te ameaçar de uma maneira, vai pegar e vai te meter um processo de milhões, né? Então eu acho que é um caminho meio tortuoso, meio solitário, difícil, é comer pedra o tempo todo, e você precisa ser um pouco meio messiânico, acreditar numa causa. Quando a gente fala em poderosos, né, você já associa com grandes empresários, políticos, né, donos de empresas gigantes e tal. Mas tem outros tipos de poderosos com os quais você já mexeu também. Por exemplo, usando o teu próprio termo, né, a máfia do Dendê, né? A primeira coisa, parabéns por fazer essa pergunta no seu programa, porque todo mundo, posso usar um termo aqui com todo respeito, que se usa muito no mundo dos skatistas, o pessoal peida na tanga de medo quando vai falar do ministro da cultura e vai falar do Caetano Veloso, que são os caras que mandam na cultura brasileira. Então, vamos explicar a coisa da máfia do Dendê. A história é a seguinte, eu fui repórter especial da Folha há muito tempo. E havia, dentro da Folha de São Paulo, na época, como havia em todas as mídias, jornalistas que comiam na mão do Caetano Veloso. Sabe a frase do Antônio Carlos Magalhães? O jornalista ou se compra com dinheiro ou se compra com informação. Eu não estou falando em dinheiro, eu estou falando nem em informação, eu estou falando em influência, que é o seguinte: Paulo,
bota uma capa lá na trip do Caetano, que amanhã te arruma aquele encontro com o ministro Gilberto Gil. Ou bota uma capa da trip do ministro Gilberto Gil, que amanhã eu te levo a jogar. Você vai ser back do time do Chico Buarque. Como diz o Beethoven, cuidado com os poetas que eles gostam de lantejoulas. Pô, mas esses benefícios não estou gostando, preferi um cheque, viu? Porque jogar de back no time do Chico Buarque não gostei. Cheque ou back? Como diria Aracide Almeida, não gostei. Eu é que agradeço e obrigado pelas perguntas, que é difícil ter pergunta direta assim, sem medo. Os caras, de fato, quando se trata de mexer com máfias, e você me fez várias perguntas de máfia, o pessoal fica com o pé atrás.